Santidade é um tema bíblico de extrema importância, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Infelizmente, no entanto, nem sempre a santidade é vivida de maneira correta. Ou porque alguns, se dizendo cristãos, não a vivem de forma alguma, ou porque entendem santidade como simplesmente seguir regras, então transformam a santidade em legalismo, ou porque reduzem tudo a moral e bons costumes, transformando santidade em moralidade. Outros, professando fé em Jesus e tendo já um bom tempo de caminhada na fé, estão tão acostumados com aquele status de crente que acabam negligenciando a batalha pela santificação. Diante dessas circunstâncias, é que o livro Santo, 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 como a santidade de Deus nos leva a confiar nele, escrito pela J.K. Hill Perry, nos ajuda a entender esse aspecto tão essencial para a vida cristã. A J.K. Hill Perry tem 34 anos, ela é 2 anos mais velha do que eu, e tem contribuído para a fé cristã com seus livros e ministérios de forma muito legal. Ela é autora de outros livros, como Despertar com Deus, 60 devocionais diários, que ela escreve junto com a Susana Klassen. Eu tô louco pra ter minha cópia, tá em pré-venda da Mundo Cristão, você pode dar uma olhadinha lá se você tiver interesse. Dependendo de quando você assiste esse vídeo, pode estar já em venda mesmo, então confere lá, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção pra você. E outras obras em inglês e em português. É uma autora prolífica, e ela é poetisa, artista cristã, escreve com um tom muito agradável. É aqui nesse livro que ela aborda como a santidade é um dos atributos de Deus que precisa ser mais bem entendido para que a gente tenha uma verdadeira comunhão com Ele. Uma comunhão, de fato, santa. O livro é composto de 7 capítulos, ele tem um total de 143 páginas. Os 3 primeiros capítulos nos ajudam a entender a santidade como um atributo de Deus, ou seja, como algo que não é parte de Deus, mas sim algo que Deus é por inteiro, algo que toma todos os seus atributos. Ela vai dizer que a gente não pode imaginar Deus como uma laranja, como se cada gomo da laranja fosse um de seus atributos, como se Deus fosse uma torta e cada pedaço da torta fosse um atributo de Deus. Cada atributo representa Deus por inteiro. Muitas vezes quando a gente fala da santidade de Deus, parece que é uma santidade que existe a parte do amor, a parte de algum outro pedaço de Deus, e aí os pedaços não se comunicam. Aqui Deus está sendo santo, aqui Ele está sendo amoroso, aqui Ele está sendo justo, aqui Ele está sendo bom, quando na verdade todos os atributos se unem numa unidade, numa simplicidade divina. Então quando Deus age com vingança, por exemplo, Ele ainda é um Deus amoroso. Quando Deus age com amor, Ele ainda é um Deus santo. Não tem como ter um prato de santidade e um prato de amor por outro lado, isso não existe. Deus é santo o tempo todo e Ele é santo por inteiro. Ele é santo por inteiro, assim como é amoroso por inteiro, assim como é justo por inteiro. A J.K. nos lembra algo que o saudoso R.C. Sproul já disse, que somente sobre a santidade de Deus nós vemos a declaração de que Ele é santo, santo, santo. A língua hebraica é uma forma de enfatizar uma palavra. Em português seria o equivalente a dizer que Deus é santíssimo. Ainda que vejamos os outros atributos de Deus revelados ao longo das escrituras, seja por seus atos, seja pela própria revelação para o seu povo, esse é o único atributo que é revelado de uma forma tríplice. E por isso a gente tem que ver sua santidade como uma coisa especial, distinta daquilo que Deus é. É por isso que ao ler o livro de Levítico, a santidade de Deus é tão enfatizada. O livro de Levítico não é meramente um livro sobre leis e sacrifícios, coisas que a gente nem tem mais que realizar hoje em dia, porque nós já estamos na nova aliança. Levítico é um livro que mostra a grandiosidade da santidade de Deus. Para nos aproximarmos de Deus, após o pecado ter entrado no mundo, todos aqueles rituais eram necessários justamente porque Deus é santíssimo. E é por isso que em Levítico nós vemos repetidas vezes a expressão "sejam santos, porque eu sou santo". É justamente essa santidade que é assombrosa. J.K. Perry nos lembra do que Deus fez através das pragas do Egito, da abertura do Mar Vermelho e da sua revelação no Sinai. Qualquer uma dessas revelações assombraria qualquer um que as presenciasse, e é justamente isso que, apesar de professarmos que Deus é santo, é bastante comum que nós não imaginemos. Nós esquecemos como de fato Deus é. Nós o imaginamos como gostaríamos que Ele fosse. E é claro, nunca conseguiremos imaginar Deus como Ele é, de forma plena e total. Mas o que nós precisamos aprender, e é o que a J.K. Perry quer nos ensinar, é que facilmente imaginamos Deus como amoroso, porque o amor é uma coisa que nos atrai e nos faz bem, mas não fazemos a mesma coisa com a ideia de santidade. Não é à toa que Adão e Eva se esconderam logo que pecaram e se descobriram nus, pecadores diante do Deus que andava à tardinha no Éden com eles. Nós nos destituímos da revelação da excelência de sua santidade em nós. Um Deus que é santo não pode habitar juntamente com o pecado. E por isso, imaginativamente, criamos versões de Deus que só são santas o suficiente para dizer que o amamos e que Ele é bom. O Deus verdadeiramente santíssimo não é desejado por corações pecadores não arrependidos. Assim, a J.K. Perry primeiro vai nos lembrando da importância de não negligenciarmos tão importante atributo de quem Deus é. Porque facilmente, ao nos depararmos com o que a Bíblia revela sobre a santidade de Deus, tendemos a amar as coisas criadas e a formar ídolos para nós mesmos que substituam o lugar de Deus. A revelação da santidade de Deus o tornaria um monstro diante do olhar de seres humanos que têm os seus corações corrompidos pelo pecado, quando na verdade somos nós que somos dignos de aversão. Esse livro não possui uma robustez exegética nas suas páginas, consegue lê-lo sem precisar saber de grego ou de hebraico, mas certamente é um livro muito bem preparado, usando a linguagem clara, para que aquele que está no início da fé
possa entender quem Deus é e também aquece o coração daqueles que já têm uma boa caminhada de cristianismo, mas que por algum motivo têm vivido no comodismo da vida eclesiástica. Serve também para aquele que precisa conhecer mais sobre a santidade de Deus, para que se arrependa de seus pecados de forma mais verdadeira, para que encontre fé genuína em Jesus. O livro nos lembra que no radical da palavra santo tem a ideia de ser separado, a ideia de ser separado da criação. Mesmo a criação sem pecado criada por Deus era separada dele, porque ele é santo de maneira única e assim vai continuar sendo por toda a eternidade. Esse aspecto da separação evoca o aspecto da transcendência, a sua autoexistência, a sua alteridade. O livro nos ajuda então a perceber que a santidade de Deus não pode ser reduzida a aspectos morais, mas que devemos ver Deus como esse ser totalmente distinto da criação. Ao perceber a santidade de Deus como revelada nas Escrituras, nós percebemos a autoexistência de Deus e a imutabilidade de Deus. Deus não deixará de ser santo. E por isso, Deus não deixará de ser quem Ele é. Então, se por um lado a santidade assombra até homens como Isaías e Ezequiel, Deus se revela de forma que nos convida a um relacionamento com Ele e proporciona que nos aproximemos dele pela fé em arrependimento. Esse Deus santo e autoexistente, esse Deus transcendente, nos convida a um relacionamento com Ele pela fé. Pensa comigo. Sendo Deus santo, como a Bíblia revela, não há obra alguma e nenhum sacrifício em si que possa nos capacitar para nos aproximar de um Deus como esse. Deus precisa permitir que nos aproximemos dele, assim como fez com Moisés quando se revelou a ele. Essa aproximação só é possível pela fé. Consequentemente, por Deus ser santo e assim imutável, é que podemos confiar nele para nos santificar pelo seu poder. Confiar nele para que essa confiança nos acompanhe nesse mundo de coisas sempre mutáveis. Nós, seres que mudam de opinião de uma hora para outra, temos agora nele o imutável santo. Lewis Carroll, que deu vida à famosa Alice do País das Maravilhas, tá por aqui. Bem ali minha versão de Alice, que quando Alice é chamada para entrar na toca do coelho, ela reflete dizendo o seguinte, olha que citação maravilhosa, não tem como esquecer. Ela diz: deixe-me pensar, será que era eu mesma quando levantei essa manhã? Eu acho que quase posso me lembrar de ter me sentido um pouco diferente. Mas se não sou a mesma, a próxima questão é, quem diabos sou eu? Esse é o grande mistério. Esse é o grande mistério. Nós passamos pelas mais variadas crises de existência, né? Quem eu sou? Não tenho pra onde ir, não sei pra onde vou, se tenho um talento, não sei onde pôr. Essa angústia com o tempo se torna pavor, não é como diz a poesia infantil. Por Deus ser santo, ele não passa por essas crises existenciais. E a gente passa, assim como a Alice passa, assim como o infante passa. E é por isso que a gente pode confiar nele. Jake Perry nos mostra que uma das características da idolatria é ter um tipo de fé muito mais em si do que em Deus. Nós temos a expectativa de que a fé é uma fé em nós, em um tipo de auto-engano em que a gente acredita que Deus é um reflexo de quem nós somos e dos desejos que temos. É porque ídolos são forjados por mãos humanas e podem ser manipulados pelas mãos humanas, carregados e então descartados, que a gente faz de Deus um ídolo pessoal. Para cada desejo incontido e descontrolado, nós forjamos ídolos na tentativa de suprir esses desejos. Carregamos esses ídolos para onde vamos em nossos corações. No entanto, quando novos desejos incontidos e descontrolados surgem, os antigos ídolos já não conseguem mais suprir nossas necessidades, porque na verdade nunca foram capazes de suprir nada de verdade. E então forjamos novos ídolos, descartando os ídolos antigos. No entanto, Deus é, e Deus é o único que é santo. Ele não pode ser contido, não pode ser controlado, ele não é um leão domesticável, como dizia outro Lewis, o C.S. Lewis, que escreveu Crônicas de Nárnia. A santidade de Deus destrói idolatrias ao revelar nossas carências, nossos desejos de autopreservação, nosso desejo de se proteger, e é justamente por ser santo que ele é o único que pode suprir tudo isso. Jake Perry nos mostra que o processo de idolatria, o processo de formar deuses para suprir algo que está para além de nós, é uma triste ironia, porque a idolatria é a troca do Deus que pode de fato suprir as nossas necessidades por ídolos inúteis que nada podem fazer. Um ídolo só pode ir até onde o idólatra vai. De forma contrária, Deus está sempre adiante de nós. Ídolos só podem ser o que queremos que eles sejam, mas Deus é o eu sou. Ele é o que se revela de forma que não pode mudar e de forma que não podemos controlá-lo. Deus é o autoexistente, é o totalmente outro, como diziam os teólogos do século XX. Não depende de nós para existir, ao contrário de um ídolo cuja existência é imaginária. Mesmo assim, somos lembrados pela autora que esse Deus santo se dispõe a salvar. Ela diz que a salvação corresponde à compaixão divina em ação. O ser divino é o olho do furacão de sua bondade, um vento impetuoso, mas intencional, que vem na direção daqueles cuja esperança está na escuta divina do pedido humano por ajuda. É uma frase muito bonita. E é por isso que ela continua em seu livro dizendo algo muito interessante. Ela diz que quando apresentamos o Evangelho, temos errado ao começarmos com a pergunta: você é pecador? Porque alguém pode muito bem reconhecer seus erros, assumir os seus pecados, sem que isso os aterrorize, porque eles não foram colocados diante de um Deus que é santo. Ela diz que nós devemos primeiro expor a justiça santa de Deus, porque é justamente o que fará o pecador perceber a gravidade do seu pecado. Precisamos reconhecer a santidade de Deus para que possamos reconhecer que somos
pecadores. Precisamos ficar assombrados com o Deus Santíssimo, para que vejamos a culpa que temos. A autora mostra vários exemplos para que a gente tenha noção dessa justiça santa. E assim possamos conhecer mais uma faceta da santidade de Deus e reconhecer a malignidade do seu pecado. Assim o leitor avança na sua percepção de como Deus é santo. É aquele velho esquema, né? Para você pregar o evangelho, é Deus, homem, Cristo, a resposta, né? A ideia é sempre começar apresentando quem Deus é, porque aí a gente vai ter uma noção melhor do que o pecado significa. Pecado sem Deus como referência nem sempre significa muita coisa. Entendendo como Deus é santo, agora a gente reflete melhor sobre nós e nossa vida, o que gera a pergunta de como podemos ter uma vida santa. Sendo Deus santo, é impossível nos aproximarmos dele por nossos próprios meios. Não há coisa alguma que nós possamos fazer para que Deus nos aceite, pecadores como somos. O que a gente pode dar para conquistar a salvação? J.K. Perry nos lembra da obra e do poder do Espírito Santo, que abre nossos olhos para o pecado e nos conduz à vida com Cristo. Cristo morreu para salvar pecadores, porque um Deus Santíssimo precisa de um sacrifício que só o Filho poderia realizar para salvar aqueles que nele creem. O Espírito é aquele que justamente nos acompanha na vida. Negligenciar então a vida de santidade que Deus nos chamou para viver é negligenciar o Espírito Santo. O Espírito Santo é o que nos dá vida, que nos faz sentir e desejar sermos santos como Deus é santíssimo. Antes mortos no pecado, agora vivemos por causa do sacrifício de Cristo e por meio do poder do Espírito. É o Espírito que nos faz contemplar com assombro a santidade de Deus. É o Espírito que nos faz desejar viver essa santidade com todo o nosso ser. E por isso, quanto mais vivermos pelo Espírito, mais caminhamos em santidade. Cristo nos deu uma nova natureza, que é vivida pelo poder do Espírito. Assim, ao contemplarmos a Deus, não fugimos como Adão e Eva, mas nos tornamos como Ele é, santo. É por isso que gostaria de recomendar esse livro para você, independente do seu tempo de fé, e ainda mais se você vê Deus como um carrasco maldoso. A santidade de Deus é sim assombrosa, mas ela também é maravilhosa para aqueles que nele creem, por terem sido alvos do seu amor. Esse é um livro que nos leva a contemplar Deus de forma especial para que possamos ser santos e assim aguardar a volta de Cristo, para sermos recebidos por Ele em seu reino eterno. É a contemplação da santidade de Deus que nos faz amar menos o pecado e passar a amar mais o Senhor. É a contemplação da santidade de Deus que nos transforma a cada dia à semelhança de Cristo. Sua santidade nos leva a uma satisfação que nos faz viver independentemente das circunstâncias. Podemos ser felizes nele, por quem ele é. Perry nos ajuda a ver a santidade de Deus, nos ajuda a nos livrarmos das dependências e carências doentias das pessoas por meio dele, porque estamos satisfeitos nele. Ela nos lembra que Cristo já venceu a batalha contra o pecado por nós, que Jesus já tornou possível nos aproximarmos do Deus Santíssimo e que ele afirmou o seguinte a respeito de todos os santos: o vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. E ali, finalmente, após dar nosso último suspiro, entenderemos por que nosso morrer é lucro. Ao abrir os olhos antes cegos que agora vêm, ele finalmente aparecerá. E sabe o que acontecerá em seguida? Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Assim, a santidade que afastou Adão e Eva é acessível por causa do sacrifício de Cristo por nós e da habitação do Espírito que é santo em nós. E assim, o sejam santos porque eu sou santo de Levítico pode ser vivido com um deleite por homens pecadores como nós, por meio da obra perfeita de Cristo Jesus. Espero que essa obra lhe ajude a crer um pouco mais nisso. Vai ter um link aqui na descrição e no comentário fixado, se você quiser garantir a sua versão dessa obra e talvez de outras obras da J.K. Perry. Eu sou o Pastor Iago Martins, a gente tem vídeo aqui toda segunda, quarta e sexta-feira, sempre 10 horas da manhã. Então não deixa de se inscrever no canal para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.